Nós vamos comemorar agora, nesta semana, um ano da existência da Metso Outotec. E como nós falamos na última vez, é uma empresa nova, é uma empresa que vem de uma fusão de duas empresas finlandesas, onde durante todo o processo do projeto nós fizemos um estudo bastante profundo de cultura e realmente a empresa tem cultura, as empresas tinham culturas muito similares, o que ajudou o processo de integração, de fusão. Como qualquer processo de fusão, a gente tem diversos desafios, né? O mais importante é como concatenar essas competências do corpo, do corpo das duas empresas, de pessoas e profissionais, que venha a tornar uma única empresa. Pela própria DNA de cada uma, né, chamamos de ex-Metso, é uma empresa que tinha ou havia um foco muito forte na parte seca, na parte principalmente de umidade, pegamento, etc. E a Outotec veio com uma tecnologia na parte úmida. Então, houve um casamento muito adequado destas tecnologias e isso foi, pelas pesquisas que nós fizemos no mercado, foi bem percebido pelos clientes. Então, os clientes entenderam que as competências da Exototec na gestão de projetos, né, e as competências da ex-Metso, principalmente na área de serviços, na capilaridade da estrutura de serviços, houve um casamento bem interessante. Então, uma base instalada que veio da Outotec para a nova, para a Metso Outotec, ela começou a ser bem servida e bem trabalhada no pessoal de serviço, no pessoal ex-Metso. Então, esse casamento tem sido muito interessante, a percepção do cliente, os feedbacks têm sido positivos. Logicamente, quando a gente trabalha com duas empresas se unindo, a gente tem desafios de sistemas, ERP, desafios tributários, que nós estamos nessa fase agora. Em breve seremos apenas uma entidade legal, um único CNPJ. Então, tem funcionários que estavam na ex-Metso, estavam na Exototec, vamos para um novo. Então, nós estamos exatamente nesta fase, desse momento de migração de ERP, a parte tributária, a parte oficial da empresa, mas a área de atendimento ao cliente foi a primeira que partiu. Independente de ter CNPJs distintos, isso partiu imediatamente. A gente realmente não queria criar o menor hiato possível dessa transição. A pandemia trouxe todos os desafios possíveis de qualquer empresa operacionalizar, e para nós, ainda maior, porque a gente tem que continuar a operação e seguir com uma fusão. Então, todo tipo de desafio está presente nesse processo. Por exemplo, mais básico, quando você utiliza a união de dois times, onde você se apresenta por uma tela de computador. Então, é uma coisa, como que se constrói uma relação, se constrói um novo time através de reuniões digitais. Essa é um caso interessante. Como se chega aos nossos clientes, explica a fusão, os motivos da fusão, através de um contato, através de uma tela de computador. Então, esse foi um desafio e tem sido até hoje um grande desafio, né? Outro desafio é essa união das tecnologias, né? Nós temos duas tecnologias que estão se fundindo numa única, ou seja, a complementaridade é muito forte, e times diferentes, competências diferentes, tecnologias diferentes, e como não se senta numa sala de reunião, se junta para discutir qual a melhor maneira de abordar e seguir com isso. E diversos outros fatores, como recursos humanos, qualidade, segurança. Então, são protocolos diferentes de segurança, como que a gente harmonizou isso, ou tem harmonizado, e, ao mesmo tempo, vivendo um momento do mercado, principalmente de mineração, de crescimento. O preço das commodities num nível muito alto e atrativo, os clientes, os principais clientes trazendo investimentos, trazendo grandes demandas de serviços, não só de investimento em CAPEX, mas também muito investimento em OPEX, e a gente, ao mesmo tempo, se reestruturando nessa situação. Então, eu acho que a gente não pode falar depois da pandemia, porque ainda estamos na mesma, mas a gente aprendeu muito.
e a gente aprendeu muito que muita coisa pode ser feita eletronicamente, não é a melhor solução, mas ela acabou se tornando viável nessa situação. Então, tem sido um desafio mais interessante. A gente tem hoje aproximadamente 90% do pessoal de escritórios em home office. Do ponto de vista do cliente, eu acho que não só no ponto tecnológico, também como no ponto dos serviços, né, tem sido interessante a resposta do cliente e positiva. Então, a capilaridade, como comentei, a capilaridade que existia na ex-Metso, na cobertura de vendas, 4 centros de serviços, mais de 600 pessoas no campo suportando diversas atividades de campo, isso foi muito positivo, abrangendo uma base instalada que era da Autotec e da Metso. Então, hoje, essa base instalada, logicamente, ela aumentou, a demanda para suporte aumentou, e a gente tem recebido bons retornos sobre isso, no ponto de vista de melhor atendimento, melhor cobertura. 1 mais 1 tem que ser mais que 2 nessa equação da fusão. E acho que esse é o princípio de qualquer fusão, né? A gente soma 2 empresas e espera que o resultado seja melhor do que cada uma independentemente. Do ponto de vista tecnológico, também tem sido interessante. E sendo bem sincero, estamos aprendendo o que é Metso, o que é Totec, hoje estamos aprendendo o que é Metso Totec. Existe uma carga de novos produtos, novas soluções que a gente tem levado aos clientes, e muitos clientes já têm demandado essas soluções mais completas, não só de uma parte úmida ou parte seca, mas uma solução totalmente completa com automação, e eu acho que esse tem sido o maior benefício para as 2 empresas, não só para o cliente, mas para nós também. Globalmente, a gente tem apresentado os números, né? E a gente tem mostrado um crescimento interessante. Aqui no Brasil, a gente deve ter um crescimento de 2 dígitos esse ano, considerando serviços e CAPEX. Um crescimento bastante expressivo. Quando a gente olha o ano de 2021, em janeiro ou fevereiro, quando a gente começou a pandemia, e a gente olha o ano 2021, já dentro do mês de julho, praticamente, a gente vê de maneira muito positiva, um câmbio um pouco mais favorável, né? Uma demanda de mineral positiva, preços das commodities numa situação de estabilidade alta, não posso ser de estabilidade, mas alta, né? E, então, a gente vê, esse ano 2021, a gente deve crescer 2 dígitos, e o ano passado a gente teve um crescimento também expressivo. Então, bem positivo. Esse crescimento traz desafios, sem dúvida, demanda de mão de obra, demanda de matéria-prima, e esse crescimento também trouxe um tempero interessante para o mercado, desafiador, que são as variações dos preços de matéria-prima. Então, hoje a gente está mergulhado num ambiente de negócio onde a ponta, ou seja, o nosso cliente, tem uma situação positiva de mercado para ele. Por outro lado, isso traz também uma situação positiva de mercado para os fornecedores. Entretanto, a gente tem uma instabilidade de preços de matéria-prima e consumíveis absurdo. Então, o preço da sucata, que é um item extremamente crítico para produtos fundidos, que está nesse segmento, preço de chapas, tiveram aumentos absurdos, em patamares que são muito difíceis de serem absorvidos. Então, por um lado, tem um ambiente de negócio positivo, mas os desafios não param, né? Os custos aumentaram dramaticamente, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem uma situação bastante boa em relação ao câmbio internacional. Aproximadamente 80-85% de toda atividade é feita no Brasil, sejam equipamentos, sejam consumíveis, peças, componentes sobressalentes e, logicamente, mão de obra. Então, isso traz uma situação um pouco melhor,
mas também não tira o comentário que eu fiz. Os preços do matéria-prima do Brasil, os sucata, eles explodiram. Então, por um lado, a gente tem uma estabilidade de câmbio, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma pressão inflacionária muito forte, que eu tenho corrido nos últimos 6 meses. É difícil de controlar custos e preços na ponta e tá discutindo junto ao cliente essas variabilidades que a gente tem hoje. Então, esse é um desafio grande. Acho que de todas as unidades da Metso Outotec no mundo, a do Brasil, eu diria que tem a maior base da indústria para suportar equipamentos, fundição, serviços. Entretanto, também tem uma grande variabilidade de custo. Aproximadamente hoje, nós temos uns 40% da produção do Brasil hoje é exportação. Muitos componentes fundidos, a gente exporta para outras unidades da Metso Outotec, e aqui em Sorocaba tem uma fábrica de equipamentos, de britadores, de peneiras. Então, principalmente os britadores são exportados para todas as Américas, principalmente. Eventualmente para a Europa também, mas principalmente para as Américas. Então, a fábrica hoje ela tem aproximadamente 40%, depende do mês e depende do ano, mas aproximadamente 40% do que nós produzimos aqui no Brasil é para o mercado externo, é exportado para as nossas empresas irmãs atenderem os mercados externos. Bom, primeira pergunta, a gente gostaria, em nome da Metso Outotec, agradecer aos clientes, agradecer aos parceiros que junto conosco passaram esses meses, né, juntos nessa integração, nesse ambiente de negócio muito desafiador e onde muitas vezes a gente não tem a oportunidade de estar cara a cara presente numa discussão e em todos os momentos fomos acolhidos pelos nossos clientes e parceiros. Então, primeiro eu gostaria de agradecer realmente essa oportunidade de fazer parte desse momento único de uma fusão de duas grandes empresas e ter essa receptividade dos clientes, essa paciência dos clientes e essa vontade de trabalhar junto nessa nova empresa, que foi tão suportado por eles como uma ideia interessante e uma decisão interessante das duas empresas. A nossa própria empresa, olhando, a definição da nossa empresa é trazer soluções sustentáveis. Então, a Metso Outotec, ela produz equipamentos e serviços que vão buscar recursos naturais e transformá-los num produto necessário para a população mundial. Então, se nós não tivermos dentro de nossos valores que as soluções devem olhar para frente de maneira sustentável ou sustentáveis, aí fica realmente complicado manter o nosso posicionamento, como claramente colocou quando essa empresa nasceu. Então, tanto na área de energia, como na área de recursos, como na área de sustentabilidade, nesta área tão importante das barragens. Então, toda essa área de sustentabilidade é um dos pilares da Metso Outotec. Então, quando a gente fala que o nosso slogan é o parceiro para uma posição, para uma mudança positiva, e esse é o slogan da Metso Outotec, a gente sabe que esse ambiente de negócio vai mudar e vai continuar mudando. Então, dificilmente nós vamos ter a solução para tudo e, eventualmente, os clientes também não a terão. Então, o que eu sugiro que realmente esse é o nosso posicionamento. A gente quer buscar essas mudanças, buscar as mudanças juntos. O processo de cocriação é fundamental para a gente ter solução sustentável. Então, a tecnologia que está a bordo dessa nova empresa, a disponibilidade dos profissionais junto com os clientes, eu acho que aí sim nós vamos buscar soluções sustentáveis daqui para frente. E cada vez mais esse tempero vai estar presente no nosso dia a dia. Sustentabilidade faz parte da existência da humanidade. A gente não consegue
continuar explorando, se não tiver uma solução sustentável. Não só no segmento de mineração, como os outros também.